Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui, começando a nossa reunião de uma forma um pouco diferente de qual nós estamos acostumados, mas sabemos que o propósito é de estarmos unidos, sempre unidos, e que a espiritualidade maior estará nos auxiliando nesse trabalho que estamos nos propondo, de continuar as nossas reuniões nas segundas-feiras. Por isso nós estamos aqui. Eu vou pedir a todos os irmãos para abaixarem suas cabeças, para nós fazermos a prece para começarmos os nossos trabalhos. Pai querido, Pai amado, nesse instante nós queremos te agradecer, Senhor, esta oportunidade bendita de estarmos aqui nesta casa de oração, esta casa que nos acolhe tão bem, Senhor. Nós nos sentimos tão bem. Quando nós adentramos nesta casa, sentimos a paz, a vibração positiva. Enfim, Senhor, que nós possamos estar sempre te agradecendo por essas oportunidades benditas de estarmos aqui. Que o orador da noite de hoje possa nos trazer uma mensagem que cale fundo nos nossos corações, nos incentivando à prática do amor, à prática do perdão, à prática da caridade. E em teu nome, Senhor, em nome dos mensageiros espirituais que dirigem esta casa, nós queremos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Agora, contando com a colaboração do nosso irmão Kleber, nosso companheiro da casa, ele vai trazer para nós uma mensagem, é o nosso palestrante da noite de hoje, ao qual nós passamos a palavra. Muito boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa casa de Eurípides, que há quase 75 anos, em todas as segundas-feiras, ela promove a sua reunião pública. Era segunda, quarta e sexta, passou a ser segunda e sexta, e agora as nossas reuniões públicas ocorrem às segundas-feiras. Quarta, quinta, sexta são reuniões mediúnicas e de estudos. Então sejam todos bem-vindos. Nesse momento em que o mundo vive algo muito especial, um momento muito especial, que é a questão do coronavírus, uma pandemia. E o Espiritismo aborda, esclarece sobre as pandemias na sua codificação. A genialidade de Kardec era tão grande que ele antecipou todas essas questões. Ele fala sobre as pandemias na Gênese, e no Livro dos Espíritos ele dedica todo o capítulo 6, onde se estuda as leis da destruição, para explicar essa questão. Na pergunta 737 tem a abordagem específica de Kardec. Ele pergunta aos espíritos por que Deus permite os flagelos destruidores sobre a humanidade. E os espíritos respondem que é para acelerar o desenvolvimento, que é para provocar o desenvolvimento. Cada vez que o mundo convive com uma pandemia, a ciência avança, o indivíduo avança e a vida melhora. Nós temos metas a cumprir, metas de desenvolvimento pessoal, coletivo e do planeta. Quando eu melhoro a mim mesmo, eu estou auxiliando o melhoramento das pessoas que convivem comigo, do meio onde eu estou, e nessa corrente todo o universo melhora. As pandemias sempre existiram, mas elas começaram a ser registradas pela ciência a partir de 1347, quando da peste africana ou a peste bubônica, que dizimou, que matou aproximadamente 200 mil pessoas, 25%, melhor dizendo, da população da Europa. Naquele momento, ninguém sabia de onde vinha aquela peste. E a ciência começou a estudar e descobriu que lá no período neolítico, ela já tinha passado pela terra e deixado um rastro de destruição. E a partir dali, a ciência também começou a avançar em termos de medicamentos.
Nós tivemos várias outras pandemias, vários outros flagelos que tomaram conta da humanidade. A pneumonia, quando apareceu, matou 25% da população mundial. E nós tivemos na África o ebola, que até hoje está com os estudos sobre a sua origem. Os estudos estão muito primitivos ainda. Nós tivemos a varíola, nós tivemos o sarampo. À medida que estas pandemias e esses flagelos foram surgindo, o que aconteceu? A ciência foi descobrindo como curá-los. Então acelerou o processo de desenvolvimento. Em 1918, surgiu na Espanha a gripe espanhola. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas a gripe espanhola matou, mas se calcula entre 100 e 200 milhões de pessoas. Uma dessas pessoas foi inclusive o patrono da nossa casa, Eurípides de Barçanufo. A partir de 1918, começou-se a estudar uma forma de combater as infecções. Em 1920, 2 anos depois de pesquisas frequentes, apareceu a penicilina e com ela os antibióticos. Foi preciso vir a necessidade para estimular o homem a fazer aquelas pesquisas e a buscar as soluções, porque Deus estabeleceu que Ele faz a parte dele. O apóstolo Paulo diz sempre: não sou eu quem vivo, mas é Deus que vive em mim. E quando Deus vive em nós, Ele faz a parte dele, mas o princípio básico para Deus fazer a parte dele, de acordo com a doutrina espírita, é que nós façamos a nossa. Faça a sua parte, que eu te ajudarei, disse Jesus. Então, no momento em que aparece a necessidade e que o homem debruça sobre as pesquisas, a espiritualidade cuida de fazer a parte dela, conduzindo a inteligência humana à solução de um problema humano e naturalmente acelera o progresso naquele momento. Não há segredo para ninguém de que nós estamos vivendo um momento ímpar. A espiritualidade já falou sobre esse momento conosco. Este é o momento em que a Terra passa verdadeiramente pelo período de transição. A Terra deixa de ser mundo de expiação e provas para entrar na categoria dos mundos de regeneração. Nos mundos de expiação e provas, onde nós ainda estamos hoje, a dor supera os momentos de felicidade. No mundo de regeneração é o contrário, a felicidade vai superar os momentos infelizes e de dor. Mas para esse momento chegar, é preciso acelerar o desenvolvimento. Quanta coisa tem acontecido ao mesmo tempo recentemente na Terra, inclusive no Brasil, desencarnações em massa. Nós vimos o acidente de Brumadinho. Todas essas questões não ocorrem por acaso. Elas têm um propósito divino por trás disso tudo. E essa pandemia também vem para colaborar com este momento de transição da Terra. Nós vamos entrar no mundo de regeneração e é preciso acelerar esse processo de desenvolvimento. Como o espírita tem de se postar diante da pandemia, então? Caímos naquele conceito: faça a sua parte que eu te ajudarei. Nós temos de tomar todos os cuidados. O álcool em gel, lavar as mãos, cumprir o isolamento, isolar sobretudo aqueles que estão dentro da faixa de risco acima dos 60 anos, estes terão de ficar em casa querendo ou não. As pessoas que têm doenças crônicas, degenerativas também. E o mundo tem de fazer a sua parte, o espírita precisa fazer a sua parte. Mas não pode entrar em desespero. Não é preciso entrar em desespero, porque a nossa esperança vem da espiritualidade. Nós não estamos só, e essa não é uma consequência
que veio por acaso. Ela vai passar uma peneira sobre o mundo. Espíritos que já precisam mesmo desencarnar, vão desencarnar, retornam à pátria espiritual. Aqueles que precisam ficar aqui para esse novo momento do mundo, vão ficar aqui e vão ter uma nova visão sobre o mundo. Os irmãos já devem ter prestado atenção que neste momento em que a gente não pode estender a mão uns aos outros, não pode dar aquele abraço afetivo na pessoa que gosta, nas pessoas que gostam, tem de manter uma certa distância, nós sentimos extremamente a importância de um toque de mão, de um abraço, de um gesto de carinho, porque ele estava tão comum e tão banalizado que nós nem estávamos percebendo a necessidade da ternura. Agora todos estão percebendo. Uma outra coisa, todos estão sendo obrigados a conviver em grupo, às vezes com o grupo familiar, que tem dificuldade extrema para ficar junto. Agora esse grupo tem de ficar junto, está resgatando também essa necessidade de ficar junto. E aqueles que não têm ninguém dentro de casa e que ficam sozinhos dentro de casa, estão experimentando a reflexão da solidão. Estão experimentando a dificuldade da solidão. E tudo isso é ensinamento. Não há nenhuma necessidade de desespero. Nada está acontecendo que Deus não tenha previsto. Aliás, quando a gripe espanhola que ceifou a vida de Eurípides de Barçanufo chegou ao Brasil, chegou pelo Rio de Janeiro e logo ela se espalhou pelo Brasil. Ele, no dia 15 de outubro, ele teve um sonho que uma pedra gigante caiu sobre o colégio Allan Kardec. O ginásio Allan Kardec foi a primeira escola espírita do mundo, fundada por Eurípides na cidade de Sacramento, Minas Gerais, onde ele vivia. Ao acordar, ele disse para os parentes e para os amigos: no dia 1º de novembro vai acontecer algo em Sacramento em que vai haver muito choro. Preparem-se para chorar. Havia sido marcada a eleição municipal da cidade para aquele dia, 1º de novembro. E todos acreditavam que um velho coronel muito querido perderia as eleições para um jovem coronel que estava chegando com ideias novas. E havia esse sentimento, alguns pensaram que fosse isso. E ele aos pais confidenciou: não será isso, nesse dia vai ter muita lágrima. E confidenciou à mãe que ele deveria desencarnar nesse dia. Em seguida, um aluno por nome Odilon estava na sala de aula de Eurípides e ele então chamou Odilon. Ele chamava todo mundo de senhor, inclusive as crianças. Senhor Odilon, vem aqui. Odilon levantou, criança assustada, pensou: bom, devo ter feito alguma coisa errada. E o professor descobriu. Ele então pegou uma folha de papel, transcreveu rapidamente uma receita e falou: corra até a farmácia, peça para que seja manipulada essa receita aqui, vá para sua casa, tome o remédio, se tranque lá e não saia de lá mais. Você está doente. O Odilon já estava com a gripe espanhola. O Odilon não estava sentindo nada. 3 quadras do colégio até a farmácia. Chegou na farmácia, a irmã de Eurípides, que cuidava da farmácia, tomou conta da receita, manipulou a medicação. O Odilon foi para a casa dele. Já próximo à casa dele, ele começou a sentir a febre e a fraqueza. Foi para casa, tomou a medicação, ficou curado. E a partir do outro dia, a gripe espanhola já estava implantada em Sacramento. Se Sacramento já era um epicentro de pessoas sofredoras e doentes que procuravam por Eurípides para a sua recuperação física e espiritual, e naquela época as recuperações físicas, as doenças, os males físicos precisavam muito ainda
da mediunidade, do espiritismo, porque eram pouquíssimos os médicos no Brasil, então o Sacramento já chamava os sofredores para lá. Nesse momento da gripe espanhola, aumentou ainda muito mais. E Eurípides então passou a trabalhar na farmácia, e a farmácia tinha 6 servidores, ele aumentou esse número para 10, chamando as pessoas que tinham algum conhecimento acerca daquela prática farmacêutica de manipulação de medicação homeopata para trabalhar, e a farmácia abria às 6 horas da manhã e ia até a meia-noite. Da meia-noite às 6 as pessoas descansavam, e no outro dia, das 6 da manhã à meia-noite novamente, tratando as pessoas com gripe espanhola. Quando no dia 31, Eurípides foi acometido do vírus da gripe espanhola. 31 de outubro. Ele se sentiu mal, foi levado para a cama, tentou falar, pediu um banho, recebeu o banho. Com dificuldade, ele disse para a mãe dele que gostaria de ser sepultado em uma cova rasa, com roupas já usadas, roupas velhas, nada de roupa nova, em um caixão bem simples. E preparou a mãe dele, o pai dele, para o seu desencarne. A mãe então, por volta de 8 horas da noite, ele abriu os olhos e falou para as pessoas que estavam em volta: estou salvo, graças a Deus. As pessoas respiraram aliviados. Os alunos do colégio Allan Kardec, que estavam mantendo uma vigília à porta da sua casa, começaram a cantar o hino do colégio, e cada um foi para sua casa, já que o professor dizia que estava salvo. Todos pensaram que ele estava salvo, que ele teria se livrado da doença. Não era isso. À meia-noite, a mãe estava na sala, o espírito de Bezerra de Menezes disse a ela: vá ao quarto, o seu filho está desprendendo do corpo. E ela foi, e Eurípides então finalmente chegou ao fim da sua missão na terra, cumprindo literalmente o papel de apóstolo da caridade e preparando o espaço para a vinda de outro grande missionário do espiritismo, outro espírito de luz que haveria de impulsionar o espiritismo a partir de tudo aquilo que Eurípides, Bezerra de Menezes e outros pioneiros haviam implantado no Brasil, naquela mudança do eixo em que o espiritismo sai da França, porque a França saiu do eixo do espiritismo e vem para o Brasil. Eurípides preparou o espaço para a chegada de Francisco Cândido Xavier, que trouxe o espiritismo até os dias atuais com as obras complementares da codificação kardeciana. A gripe espanhola trouxe a penicilina, que trouxe os antibióticos, que trouxe um pool de desenvolvimento para a humanidade. O coronavírus também vai trazer. O coronavírus vai trazer não só avanços, aceleração do desenvolvimento, como responde os espíritos a Kardec na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, não só avanços científicos, não só avanços tecnológicos, não só avanços na área da saúde. É um desafio para a humanidade, mas vai trazer avanços também no campo social e vai trazer avanços fundamentais no campo espiritual, porque neste momento estes avanços são extremamente necessários. E nós espíritas sabemos disto, para preparar a nova ambientação da Terra, um novo ambiente da Terra, para que a Terra seja um mundo de regeneração. Não vai cair por acaso. Eu vou agora pedir que cada um de vocês que estão em casa, eu vou falar aqui quantos números tem a lição do Agenda Cristã, que é uma obra codificada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, e você vai memorizar um número desses que eu vou falar. E esse número será uma mensagem destinada a você, que a espiritualidade vai destinar a você
neste dia de hoje. O título é Realmente. Nós temos então 10 tópicos. Imagina você aí, de 1 a 10, qual o número que você quer. Imagina na sua cabeça, e eu vou ler um por um para você então. Já imaginou? Então guarde o seu número. Realmente, 1, para aqueles que pensaram no 1. Realmente a tempestade espanta, entretanto, assentar no ar-nos a resistência, se soubermos recebê-la. Realmente a tempestade espanta, no entanto, assentar no ar-nos a resistência, se soubermos recebê-la. Para quem escolheu o 2, realmente a dor dilacera, mas aperfeiçoa o coração, se buscarmos aproveitá-la. Realmente a dor dilacera, mas aperfeiçoa o coração, se soubermos aproveitá-la. Para quem escolheu o número 3, realmente a incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de aprendermos a compreender. Para quem escolheu o 4, realmente a luta perturba. Todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Realmente a luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Para quem mentalizou o número 5, realmente o desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Aqueles que escolheram o número 6, realmente o ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Realmente o ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Para quem escolheu o número 7, realmente a aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Realmente a aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Para você que escolheu o número 8, realmente o choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Realmente o choque assombra. Nele, contudo, encontramos abençoada renovação. Para você que escolheu o número 9, realmente a prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. Realmente a prova tortura. Sem ela, no entanto, é impossível a aprendizagem. Para você que mentalizou o número 10, como eu, realmente o obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. O obstáculo realmente aborrece, mas temos nele legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, que nós tenhamos o consolo de Jesus nesse momento, tomemos todos os nossos cuidados e em momento nenhum, como espírita, entremos em desespero, porque a nossa fé está na lógica natural do desenvolvimento do planeta. E eu trouxe aqui o livro Rosas com Amor, também psicografia de Chico Xavier, e com mensagens de vários poetas, vários espíritas. Então, eu selecionei aqui, para encerrar essa palestra, o cartão de pensar. Não vale tanto ganhar nas provas que vão e vêm, mais importante é lutar pela vitória do bem. Não vale tanto ganhar nas provas que vão e que vêm, mais importante é lutar para a vitória do bem. E o bem sempre vive, o bem
sempre vence e o bem está em nós. Muito obrigado a vocês. Eu agora peço a cada um que feche os seus olhos, que nós vamos tomar o passe coletivo. Seu Eurípides de Barçanufo, espíritos amigos que trabalham na nossa casa, que nos assistem, que velam por nós, neste momento eu peço que cada um derrame sobre nós o passe magnético curador, capaz de nos livrarmos dos nossos males morais, materiais e espirituais, capaz de nos fortalecer para enfrentarmos esse momento de prova, de expiação e de dor. Senhor, nós te pedimos também que este passe seja estendido a todos aqueles que já estão atingidos pela Covid-19, aos parentes, aos tristonhos, aos desesperados, aos solitários, que esses fluidos magnéticos possam levar a esperança, o lenitivo para a dor, a força pela resistência e, sobretudo, dar a cada um a noção de responsabilidade para que cada um possa cumprir a sua parte no combate a este vírus que vem para acelerar o desenvolvimento da humanidade, que nós possamos enfrentá-lo com coragem, que sejam isolados todos os males em nome de Jesus. Vamos pedir também a fluidificação das águas que cada um trouxe para serem fluidificadas. Se Eurípides de Barçanufo transforme essas águas em remédio para os males morais, materiais e espirituais para quem delas fizer uso. Que assim seja. Eu agora convido o nosso irmão Beto para fazer a oração, a prece de encerramento desta nossa reunião. Senhor Jesus, nesta noite quero te pedir em favor de todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Eu te peço, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão privados de liberdade, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos os nossos irmãos, Senhor, que estão nos seus lares, com suas famílias, por todos aqueles que estão em trânsito, pelas pessoas que trabalham na saúde, por todos aqueles, Senhor, que estão em nosso entorno, que possam receber estas bênçãos, que possam, Senhor, ser apaciguados, ter paz, calma, resignação, que possa, Senhor, ser caridoso e bondoso para cada um de nossos irmãos que estão em necessidade, que hoje ainda estão perdidos, Senhor, nessa etapa tão grande, nessa prova, que precisamos ser caridosos e sermos benevolentes de um para com os outros. E nessa noite, Senhor, com esta pequena prece, quero dar por encerrada nosso culto, segunda-feira. Que assim seja.